Corro no tempo, cabeça em ruído. Penso demais, corpo contido. Beta ligado, mundo em alerta. Sabe aquela sensação de paralisia? Você sente uma coisa, uma intuição, uma vontade de agir, mas aí parece que se abre um abismo entre o sentir e o fazer. E nesse espaço, nesse vazio, a cabeça simplesmente dispara. Começa a analisar, a julgar, a prever 1000 cenários. E quando você vê, a energia já foi. O que fica é só um cansaço, sabe? Uma frustração. Pois bem, na nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar no material que fala exatamente sobre esse abismo. É um ensaio chamado A Chave de Ignição da Consciência. E a missão que ele propõe é fascinante. Explorar como a gente pode, diminuir esse atraso, essa ruminação. E a ferramenta para isso não é um app, não é nada complicado. É uma tecnologia biológica que já vem instalada de fábrica. E é curioso que a ciência até já deu um nome para isso, né? É o delay cognitivo. E o que o ensaio deixa muito claro é que isso não é só uma questão de procrastinação. Esse atraso tem um custo fisiológico real. Cada minuto que a gente passa nesse estado de alerta de análise é como se o corpo estivesse pagando um pedágio. A grande questão que o material coloca é: como a gente para de pagar essa conta? Como é que se recupera a coerência entre corpo, mente e ação? Exato. E o que me deixou mais intrigada, e confesso que até um pouco cética no início, foi a resposta que o ensaio dá. Tudo começa na respiração, mas a abordagem é que muda o jogo. Não é nada místico. O texto fala em engenharia do sistema nervoso. É uma visão super pragmática, quase como se a gente fosse ler o manual de instruções do nosso corpo. Ok, vamos desvendar isso. Vamos começar pelo problema, então. O ensaio fala que a gente vive num modo automático, dominado por umas tais de ondas beta. Honestamente, quando li isso, eu pensei, mas isso não é bom? Estar alerta, focada, onde é que está o erro? Essa é a questão central. As ondas beta, que são de frequência mais alta, ali entre 13 e 30 Hz, elas não são as vilãs. Pelo contrário, são essenciais. Elas são a assinatura do nosso cérebro quando a gente está em vigília, concentrado, resolvendo problemas, sobrevivendo, né? O problema não é ter as ondas beta, é viver apenas nelas. É a permanência nesse estado que se torna tóxica. O ensaio usa uma analogia que eu achei brilhante. É como ter um carro com motor sempre em altíssima rotação, mesmo parado no sinal. Nossa. O motor está ali, queimando combustível, gerando calor, se desgastando, para absolutamente nada. Essa imagem do carro é ótima, me dá ansiedade só de pensar. E tem outra no material que me pegou ainda mais forte. A de um smartphone com dezenas de aplicativos abertos em segundo plano. Essa eu sinto na pele. No fim do dia, minha bateria mental está em 2% e eu nem sei o que eu fiz. E o ensaio ainda diz que tem um app invisível, o do julgamento interno, que é o que mais gasta a bateria. Isso é assustadoramente preciso. É uma descrição perfeita do que a neurociência chama de sobrecarga alostática. É um nome técnico para uma coisa simples. É o custo acumulado do desgaste que o corpo sofre por se manter nesse alerta crônico. É o preço do motor sempre acelerado. E essa conta, como o ensaio detalha, não é abstrata. Ela aparece no extrato fisiológico. A gente vê inflamação crônica de baixo grau, um fenômeno que alguns chamam de inflammaging. Inflamação e envelhecimento. Exato. A gente vê disfunção mitocondrial, ou seja, as nossas usinas de energia começam a falhar. E o resultado é um envelhecimento celular acelerado. Aquele delay da mente se traduz num desgaste do corpo. Ok, o cenário é meio desolador. Smartphone sem bateria, carro acelerando sozinho. Como a gente desliga isso? O ensaio aponta para a respiração, o que, de novo, soa quase simples demais. Como um ato tão básico pode resolver um problema tão complexo?
A resposta está na nossa fiação interna, na neuroanatomia. É aqui que a ideia de engenharia faz todo o sentido. O nosso nariz e o bulbo olfatório, que é a estrutura que processa os cheiros, eles têm uma conexão direta, uma via expressa, com o sistema límbico. O centro das emoções. Exatamente. O centro de comando das emoções, memórias, instintos, e o pulo do gato é que essa via não passa primeiro pelo filtro do tálamo, que é o grande gerente racional do cérebro. Peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Você está me dizendo que tem um caminho no nosso cérebro que a respiração usa que basicamente ignora o gerente chato que fica analisando e julgando tudo? É tipo um atalho VIP que vai direto para o centro emocional, sem pedir permissão? Exatamente essa ideia. É um bypass biológico. A respiração consciente, principalmente a expiração longa e controlada, consegue modular nosso estado emocional antes que o córtex pré-frontal, a sede da lógica, tenha tempo de entrar com suas análises de custo-benefício. Caramba! É quase óbvio quando explicado assim. É engenharia, não mágica. É usar a arquitetura do sistema a nosso favor. Voltando à analogia do carro. Se o cérebro é o motor e a respiração desatenta é o acelerador sempre pressionado, o sopro consciente é o ato de manualmente trocar de marcha. E o que acontece nessa troca de marcha? O que ela ativa no sistema? Esse ato de respirar de forma controlada ativa o nervo vago. Ele é a principal via do nosso sistema de descansar e digerir. Quando ele é estimulado, ele envia um sinal para todo o corpo. Perigo passou, pode relaxar. É um sinal de segurança. O que esse gesto faz é devolver algo que o ensaio chama de autonomia de frequência. Autonomia de frequência. Adorei o termo. É como se a gente pudesse mudar a estação de rádio da nossa cabeça, sair daquele chiado da ansiedade. O que acontece no cérebro e no corpo quando a gente troca essa marcha? É exatamente uma mudança de estação. O cérebro diminui a produção das ondas beta e passa a operar em ondas alfa. A faixa alfa está associada a um estado de foco relaxado, sabe? De criatividade, de integração de ideias. É quando as coisas fluem. Se aprofundarmos a prática, dá até para acessar as ondas θ, que são mais lentas, ligadas à intuição, ao insight. A analogia do rádio é perfeita. Beta é a estática, o ruído. Alfa é a sintonia fina. A coerência é quando o sinal fica limpo. Essa clareza, então, não é só uma ausência de ruído. É a presença de um novo sinal? Mas isso acontece só na cabeça ou o corpo todo entra nessa sintonia? Aí é que a coisa fica ainda mais interessante. Não é só no cérebro. O corpo inteiro entra na dança. O coração, por exemplo, é um protagonista. Ele não é só uma bomba de sangue. Ele é um poderoso oscilador rítmico. O campo eletromagnético que o coração gera é 1 até 60 vezes mais potente em amplitude do que o do cérebro. Uau! 60 vezes? Sim. E quando o coração entra num ritmo coerente, com variações suaves, ele literalmente arrasta o cérebro para esse mesmo padrão de ordem. Caramba! Eu sempre achei que o cérebro era o grande maestro de tudo. Mas pelo que você está dizendo, o coração tem uma voz bem alta nessa orquestra. Uma voz muito poderosa. E tem mais um componente nessa sinfonia que o ensaio destaca. A fáscia. A fáscia é aquele tecido que envolve tudo. Esse mesmo. Aquele tecido conjuntivo que envolve músculos, órgãos, tudo. Por muito tempo, foi vista só como uma embalagem. Hoje, a gente sabe que ela é um órgão sensorial e de comunicação. Ela funciona como uma rede de fibra óptica biológica. Quando a respiração e o coração entram em harmonia, a fáscia distribui esse sinal de segurança para cada centímetro do corpo. É nesse momento que o organismo para de reagir de forma automática e volta a responder de forma consciente. É impressionante. Então, quando a gente fala em acalmar a mente, na verdade é um processo muito mais profundo. É uma sinfonia, com a respiração de gatilho, o coração no ritmo e a fáscia distribuindo a música. A clareza não é um pensamento, é um estado corporal. E isso me leva a uma questão. Essa capacidade de atingir a coerência é algo que a gente precisa aprender do zero ou é tipo uma memória? A gente já esteve lá antes. O ensaio traz uma perspectiva sobre isso que é, ao mesmo tempo, científica e muito bonita. Ele nos convida a olhar para a nossa biografia como mamíferos.
A nossa primeiríssima experiência de coerência acontece na amamentação. Aquele momento não é só sobre nutrição, é um evento neuroendócrino de um poder imenso. Como assim, neuroendócrino? Envolve o sistema nervoso e o sistema hormonal. O contato pele a pele, o calor, a respiração sincronizada. Tudo isso dispara a liberação de ocitocina, tanto na mãe quanto no bebê. E a ocitocina, além de ser o hormônio do vínculo, é um poderoso ansiolítico. Ela desativa o eixo do estresse, o sistema de luta ou fuga. E o ensaio ressalta algo genial. A proximidade das glândulas mamárias com o coração e os pulmões não é coincidência. É ali que a matéria, o alimento e o vínculo, a segurança, nascem juntos. É incrível pensar nisso, que a nossa primeira experiência de segurança no mundo não é uma ideia, é um ritmo. É calor, respiração, batimento cardíaco, tudo sincronizado. A gente sabe o que é segurança no nível celular antes mesmo de saber o que a palavra significa. Então, quando a gente respira de forma consciente para se acalmar, não estamos criando algo novo. A gente está acessando uma memória biológica muito, muito antiga. Exatamente. Estamos reativando um circuito que foi impresso em nós no nosso primeiro dia de vida. A coerência, antes de ser um conceito, é uma memória corporal. É o nosso estado original. A respiração consciente é o caminho de volta para casa. Então, fazendo uma síntese, a grande sacada não é pense menos, o que para mim sempre soou impossível. A proposta é mais uma reorganização da hierarquia interna. É usar a engenharia do corpo para dizer para a mente: ei, por um instante, silêncio, deixa que eu assumo daqui. É quase um veto biológico ao excesso de julgamento. É uma inversão de poder. Exatamente. Trata-se de eficiência energética e de usar o design do nosso sistema a nosso favor. O gesto de respirar com atenção não é passivo, é um ato de comando. Ele reduz o ruído, devolve aquela autonomia de frequência e nos permite habitar o tempo presente com menos desgaste. Respirar nesse contexto deixa de ser só sobreviver para se tornar uma ferramenta de autogestão. O ensaio nos mostra que a capacidade de escolher nosso estado interno não é um luxo, é uma função biológica acessível a qualquer momento. E o que fica para mim como reflexão é o seguinte: se a forma mais elegante e eficiente de liberdade está literalmente a um sopro de distância, bem debaixo do nosso nariz, o que nos impede de reivindicá-la com mais frequência? O que nos faz acreditar que a solução precisa ser mais complicada do que isso? Corro no tempo, cabeça em ruído, penso demais, corpo contido. Beta ligado, mundo em alerta, julgo o passado, a porta fechada. Mas o corpo sabe antes de mim. Há um caminho no ar que entra assim. Sopro e o atraso cai. Respiro e o medo sai. No ar que entra eu mudo a estação. Saio do ruído, volto à coerção. Bateria baixa, mente em looping, vergonha fala, coração mudo. Mas no nariz mora a chave esquecida. Um gesto simples reacende a vida. Não é crença, não é oração, é engenharia da percepção. Sopro e o atraso cai. Respiro
Alfa chama, o corpo entende. Quando o ar comanda, a mente rende. Menos julgamento, mais sinal. Menos tempo, mais real. Sopro, autonomia em ação. No silêncio do ar nasce a decisão. Respiro e volto pra mim.